Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Mais uma vez, é sempre uma gratidão, uma alegria muito grande poder estar com vocês, aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Para quem não conhece, meu nome é Marcelo, e dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo, sobre as lições do livro Fonte Viva, hoje nós vamos ler a lição, comentar um pouco sobre a lição número 35, Estendamos o Bem, baseado numa passagem do apóstolo Paulo, que está em Romanos, capítulo 12, versículo 21, onde o apóstolo diz assim: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura da lição e depois alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela, e a gente vai ver que a lição ela é muito atual com o momento que nós estamos passando. Emmanuel começa a lição dizendo assim: repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia a luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frontes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de reproduzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e banho de lodo periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservamos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da diversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá ao sol da sabedoria. Um tesouro do teu amor em todas as direções, estendamos o bem por toda a parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-o em bênção, no curso das águas que prosseguem correndo com brandura e humildade, para benefício de todos. Essa é uma lição não só atual, e a gente acabou conversando um pouco na lição passada, que era a lição 106, sobre Sirvamos o Bem, e elas são, digamos assim, lições irmãs que se complementam, mas que elas se apoiam principalmente no ensinamento, na reflexão de estarmos fazendo bem aonde quer que estejamos e o bem que estiver ao nosso alcance. É mais ou menos a base de tudo, dessas duas lições. E hoje, em específico, essa lição nos traz a reflexão sobre fazer o bem em momentos justamente de adversidade, quando aos nossos olhos parece que o mal ele prevalece. E a gente se questiona muito isso, não só nos dias de hoje, mas a gente tem esse costume de se questionar, e esses questionamentos também fazem parte até do próprio meio espírita. Porque muitas vezes nós nos questionamos do porquê de certas coisas ainda acontecerem. Por que parece que o mal prevalece tanto? Por que parece que existem injustiças, né? As pessoas que, por exemplo, não acreditam em Deus, elas se baseiam nisso, elas falam, mas se Deus é bom, amor, justiça, bondade, por que ele permite que aconteçam isso? Por que ele permite uma agressão a uma criança? Por que ele permite destruições? Por que ele permite injustiças que parecem que estão sempre à nossa volta? Então, são questionamentos que às vezes a gente se faz, principalmente nesses momentos onde parece que o mal prevalece, onde uma grande calamidade ela acaba tocando, acaba fazendo muitas pessoas sofrerem ao mesmo tempo, assolando, né? Eu ia falar a palavra assolando, assolando, né? Várias pessoas ao mesmo tempo. E a gente faz esse questionamento. Aí vem a reflexão e os ensinamentos que principalmente a doutrina espírita ela nos traz, que elas são muito importantes. Conforme nós estamos vendo, não só nessas lições do livro Fonte Viva, nas lições que estamos estudando dos livros da obra de André Luiz, e até mesmo no Evangelho que a gente vem estudando, e também os evangelhos que caem as lições, né, durante os trabalhos semanalmente na nossa casa, a gente tem percebido muito esse toque da espiritualidade, de estarmos fazendo o bem e termos Jesus como nosso guia, né, o exemplo de Jesus para as nossas ações.
Então, o que a gente precisa compreender, e essa lição nos ajuda, vem, digamos assim, reforçar essa reflexão, é que a gente precisa lembrar que nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. É sim um planeta que está se direcionando para a regeneração, e muitos questionamentos na doutrina espírita de muitos trabalhadores, até de não só da nossa casa, como de outras casas, a gente tem esse intercâmbio, às vezes a gente conversa, as pessoas às vezes se perguntam, nossa, mas o planeta ele não está indo para um planeta de regeneração? Por que está acontecendo tanta coisa? Por que parece que o mal prevalece? Será que não era já para o bem prevalecer mais do que o mal? Tem esses questionamentos. Só que a doutrina ela vem explicar isso, que primeiramente nós fazemos parte de um planeta de provas e expiações. Né? Estamos sim direcionando para que o planeta seja um planeta de regeneração, já seja um planeta melhor, mas nós estamos num planeta de provas e expiações porque nós, os seus habitantes, precisamos das provas e expiações como oportunidade de reequilíbrio, de reajuste nosso mesmo perante as leis de Deus e perante o próximo a quem nós cometemos falta. Então, muitas das adversidades, dos problemas, dos desafios, desse mal, né, digamos assim, esse mal, ele, digamos assim, ele aparenta justamente, ele esconde justamente essa oportunidade que a gente tem de reajuste, de reequilíbrio. O que nos chama a atenção, num primeiro momento, sobre o mal, né, e isso nos causa, às vezes, esse espanto, na verdade, ele tem um bem escondido por trás, muito maior do que esse aparente mal. E aí essa reflexão que não só a lição anterior nos trouxe, mas principalmente essa, nos faz refletir. E a lição vem falando sobre isso. E lembremos também de uma coisa muito importante, que às vezes a gente se esquece. Estamos no momento num planeta de provas e expiações. Então, nós temos as nossas próprias provas e expiações de uma forma individual, mas também passamos por provas e expiações em forma coletiva, né, em forma, às vezes, de sociedade, porque cometemos faltas também em sociedade, muitas vezes prejudicamos muitas coisas, muitas pessoas, então, às vezes, a gente não sabe disso. Por isso que a gente tem que sempre ter como base aquela passagem que a gente fala sobre Deus, de que não cai um folha de uma árvore sem o consentimento dele. Se Deus é amor, justiça, bondade e misericórdia acima de tudo, e ele está em todos os lugares, porque tudo que existe no universo, existe um pouco de Deus, existe a centelha divina ali, por isso que Deus está em todos os lugares, então ele está tanto nos lugares e nos momentos bons, quanto nos lugares nos momentos não tão bons assim. Então, ele permite que isso aconteça justamente com uma oportunidade que a gente tem de estarmos praticando bem, de estarmos também, como a gente pode falar, substituindo coisas que não nos servem mais, ou que não, em um breve futuro não nos serviriam mais, e a gente tem a oportunidade de estar reconstruindo isso para outras gerações, para que elas possam usufruir isso de um jeito melhor. E isso também é um bem escondido por trás, digamos assim, de um mal totalmente aparente, que a gente vê que é o que nos chama a atenção num primeiro olhar. Então, é o discernimento, às vezes, que a gente precisa ter. E a lição nos reflete justamente sobre isso, porque ela fala, principalmente nos seus primeiros parágrafos, sempre que existe alguma coisa ruim, ela traz algo de bom, ela traz uma oportunidade de se fazer o bem. Aí a lição ela vem falando, por exemplo, já no segundo parágrafo, quando ela fala: quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo, enxuga-lhe os ramos. O cântico das árvores substitui a voz do trovão. A planície recebe enxurradas sem revoltar-se e converte em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frontes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e banho de lodo periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Então perceba que nesses exemplos sempre existe um aparente mal que vai nos chamar mais atenção, mas que existe um bem por trás, uma oportunidade de estar nos fazendo bem. E é essa a lição que ela nos chama a atenção e para a nossa reflexão. Porque muitas vezes a gente se deixa levar por esse aparente mal, por essa aparente injustiça. Mas aí é como a gente está conversando. Se Deus é amor, misericórdia, bondade acima de qualquer coisa, segundo o nosso entendimento e a nossa pequenez espiritual, pode até haver injustiças, mas não vai haver injustiçados.
porque Deus não iria permitir que uma pessoa passasse por uma certa situação sem uma necessidade, sem um porquê. Aí a gente teria que acreditar ou não acreditar em Deus e acreditar em sorte, azar, acaso, coincidência, essas coisas que muitas pessoas se deixam também acreditar. E tudo tem um porquê. Essa lição, quando caiu para nós durante a semana, ela me fez lembrar de um capítulo do Livro dos Espíritos, que é o capítulo que fala sobre a destruição. E aí eu procurei tentar lembrar mais ou menos a questão, se eu não me engano, era a questão número 728, se eu não me engano, não é o objetivo da nossa lição, mas vale a pena trazer, justamente só para ilustrar o que nós estamos conversando, quando ele fala aqui na lição, por exemplo, que ele fala assim, a pergunta que Kardec faz aqui, a lei é de lei da natureza a destruição? Aí os mentores respondem a Kardec, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então aí a gente percebe o quanto de bem que existe nisso. Talvez a gente até citou como exemplo, e até no Evangelho da Casa, na semana passada, também foi citado como exemplo, por exemplo, o Japão, que praticamente foi um país destruído na Segunda Guerra, e hoje ele é a potência que ele é hoje. Então, ele seria essa potência se não houvesse aquela destruição? É algo que a gente não sabe, não tem como a gente medir isso. Mas que a destruição fez com que o Japão se tornasse a potência de hoje, não há dúvidas disso. Então, muitas dessas oportunidades, essas calamidades, essas coisas ruins que acontecem, não só em sociedade, como às vezes na nossa vida individual, são oportunidades, justamente como a pergunta, né, de Kardec, a resposta dos mentores nos traz, de refazimento. Uma oportunidade de refazer as coisas de um jeito melhor, de estarmos renovando atitudes, estarmos renovando as coisas à nossa volta para benefício de nós mesmos. Sabemos que é difícil a gente, por exemplo, falar sobre isso para uma pessoa que de repente perdeu tudo que tinha de material nela, que ela tinha, que muitos parentes, muitos familiares, muitas pessoas perderam praticamente sua família toda. Há relatos, eu não tenho conhecidos, mas pessoas próximas que têm conhecidos que moram lá relatam isso de pessoas que perderam a família toda. Então, você falar sobre isso para essas pessoas é algo complicado. Mas aí entra o ensinamento do Espiritismo, entra o que a gente vem conversando. Não existe por acaso, tudo existe um porquê. E a aparente injustiça de hoje, ela vai se tornar injustiça amanhã. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele não vai deixar que uma injustiça se acometa sobre uma pessoa sem nenhuma necessidade aparente. Então, existe um porquê. E aí, a gente compreender esse porquê é que vai nos ajudar, como na continuação da nossa lição, onde Emmanuel fala assim, por que conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da diversidade, educando-lhe para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá ao lugar do sol da sabedoria. Quer dizer, isso é momentâneo. Todo o mal que nos assola, todo o mal que surge, ele é momentâneo. E a gente percebe isso justamente nesse momento, onde aqui Emmanuel fala sobre a diversidade, e ele fala porque a gente conserva, né, o azedume do mal, e tem uma outra lição do Fonte Viva, que a gente vai acabar tocando nela também mais para frente, onde Emmanuel fala que o homem é o herói da inteligência, mas ele é o único ser que carrega consigo o pessimismo. Então, muitas vezes, a gente acaba dando mais força a esse mal, a esse aparente mal. Mas se a gente for parar para pensar, no nosso caso, por exemplo, olha a corrente de bem que está sendo feito para ajudar aquelas pessoas. Quantas pessoas nos sacrificaram até mesmo a sua própria vida, colocaram sua vida em risco para ajudar outras pessoas, para ajudar animais, por exemplo. Olha a corrente de solidariedade que está sendo feita de outros lugares que não estão passando por isso, de ajudar, de arrecadar dinheiro, de arrecadar alimentos para águas e outras coisas para ajudar aquelas pessoas. O Brasil é um país muito abençoado nesse sentido. Ele digamos assim, ele é como se fosse uma missão espiritual dele, de estar, o Brasil não é esse país, ele não é um país só bom porque tudo que planta dá, mas principalmente porque ele tem esse acolhimento que nenhum outro lugar aqui do planeta Terra tem. Ninguém se sente tão acolhido
quanto nós aqui acolhemos pessoas que vêm de fora. E isso é uma missão, digamos assim, espiritual do nosso país. E nós, como seus habitantes, temos a oportunidade de estar ajudando o Brasil como país, como nação, cumprir essa missão espiritual de estar ajudando, de estar acolhendo, de se solidarizar com as pessoas. É que o nosso momento, devido à nossa pequenez, é ainda de estarmos fazendo isso só quando essas coisas grandes acontecem. A gente ainda precisa do ver para crer, como Jesus fala sobre Tomé. A gente precisa ver essas tragédias acontecerem para a gente se solidarizar e poder ajudar essas pessoas. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar fazer mais isso, que a gente vai fazer isso de uma forma automática, porque já vai fazer parte da gente. Mas a gente já tem isso que nenhum outro lugar tem. Ninguém consegue se mobilizar tanto para ajudar as outras pessoas. E existe naquele livro do Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem um momento onde fala, naquele livro, sobre isso, sobre essa missão espiritual do Brasil, de acolher pessoas de outros lugares, como, por exemplo, foi na Segunda Guerra. Quantas pessoas não saíram dos seus países na Segunda Guerra e vieram para cá e recomeçaram suas vidas? E lá no livro fala que isso vai ser feito mais vezes, vai acontecer mais vezes essas situações. E às vezes a gente acha que é sobre guerras, mas às vezes não é sobre guerras. Às vezes pode ser sobre essas situações, como, por exemplo, está acontecendo no Rio Grande do Sul, acontecendo em outros lugares, e as pessoas terem que sair da onde estão e poderem vir para cá. Até porque, pela própria mudança do planeta, os estudiosos, eles falam sobre isso, que muitos lugares, por exemplo, que existem hoje, daqui a alguns anos não vão existir mais. Ou vai ser só terra, ou vai ser só mar, porque o próprio planeta está mudando e se transformando para poder abrigar o planeta de regeneração que vai ser instalado aqui, que está em processo de ser instalado aqui. Então, essa mudança é natural. Então, muitas vezes, essas coisas, as calamidades naturais, né, da natureza, elas vão acabar acontecendo. E o Brasil tem como essa missão de estar acolhendo a qualquer pessoa da melhor maneira possível. E nós, como seus habitantes, temos a oportunidade de estarmos ajudando isso, de estarmos justamente como a lição fala, estarmos propagando, espalhando o bem, né, estendendo o bem a todos e a quem nos chegar, da melhor maneira como a gente pode fazer. Então, perceba que, olha que oportunidade que a gente está tendo, e às vezes a gente prefere dar mais força para o mal. Que sim, que é uma coisa que mexe muito com a gente, mas a gente não pode esquecer da oportunidade de estarmos praticando bem. É isso que a lição e é isso que a espiritualidade nos chama a atenção. E para terminar, Emmanuel fala assim: usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte que, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos do próprio seio e, continuando a fluir, transforma em bênção no curso das suas águas que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefícios de todos. Isso quer dizer que aconteça o que acontecer, o nosso progresso, a nossa transformação, ela vai acontecer. É algo natural do planeta e é algo natural de nós. Nós também somos assim. Não somos mais iguais às pessoas que nós éramos há 10, 15, 20 anos atrás. Nós mudamos. E o planeta também está mudando. Então, essas mudanças, esses acontecimentos, são como oportunidade de estarmos nos reajustando, de estarmos praticando bem e preparando o mundo para um novo mundo que é de surgir, onde o bem vai prevalecer. Porque é justamente quando começa a lição que o apóstolo Paulo fala, justamente pregando o bem, fazendo o bem, espalhando o bem, que a gente vai vencer esse mal. E aí o mal não vai ter, digamos assim, essa força aparente que ele tem hoje. Porque o bem ele já vai ser muito maior, porque nós já estaremos mudados, nós seremos pessoas melhores. Estaremos não só sendo o próprio bem, como também praticando o bem para as pessoas à nossa volta. E é isso que a espiritualidade, é isso que a gente tem de missão, tendo nascido no Brasil, no coração do mundo para o Evangelho, de poder estar ajudando e acolhendo as pessoas. E é uma oportunidade enorme que a gente tem, uma responsabilidade também, mas uma oportunidade enorme de estarmos trabalhando, de estarmos fazendo parte desse trabalho, ajudando as pessoas, e não só ajudando as pessoas, ajudando a nós mesmos, nos tornando pessoas melhores. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado. É uma lição que nos causa e nos dá nos traz uma reflexão muito grande sobre tudo que vem acontecendo, e o importante é a gente não dar força tanto ao mal como a gente costuma dar, que a gente dê mais força ao bem, porque é o bem que vai fazer a transformação nossa e do país e do mundo que ele precisa. Então acho que fica até como vivência da semana para a gente prestar atenção nas nossas ações, nas nossas atividades, o quanto nós estamos
estendendo o bem, enxergando o bem em tudo, em todos, como Jesus fez, ou a gente ainda está dando muito força ao mal, muito força ao pessimismo? É algo para a gente poder refletir, isso vai nos ajudar muito durante a semana, essa reflexão, para a gente ver em que lado a gente está se posicionando nisso tudo. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada a todos, de muita saúde, e que, se assim Deus nos permitir, possamos estar juntos na semana que vem, mais uma vez. Até lá, então, que Deus abençoe a todos, uma excelente semana a todos.